Nesse mistério, a Ordem Rosa Cruz Amor oferece um sistema eficaz e comprovado de instrução e orientação para um profundo autoconhecimento e compreensão dos processos que conduzem à iluminação. Essa antiga e especial sabedoria foi cuidadosamente preservada desde o seu desenvolvimento pelas escolas de mistérios esotéricos e possui, além do aspecto filosófico e metafísico, um caráter prático. A aplicação desses ensinamentos está ao alcance de toda pessoa sincera, disposta a aprender, de mente aberta e motivação positiva e construtiva. Lembramos a todos os presentes de que a abordagem utilizada nessa atividade se refere ao estudo e pesquisa do palestrante e não representa a palavra oficial da Ordem Rosa Cruz Amor. Amigos presentes, frater, sorores, mulheres maravilhosas, hoje temos uma palestra que é um presente para todos nós. E eu gostaria, então, de compartilhar a sinopse desta maravilhosa palestra. O fenômeno crescente do que foi intitulado Aldeia Global parece ter ocidentalizado, por assim dizer, todo o planeta, atingindo e substituindo no Oriente, em muitos aspectos culturais, traços que antes dessa globalização eram diferentes. O desconsiderar o feminino tem, notadamente, hoje uma coloração muito forte em todas as partes do mundo. O Ocidente tem, pelo menos nos últimos 2000 anos, mais ou menos, foco concentrado no masculino, por força de inúmeros fatores, notadamente nesse período, pelos aspectos judaico-cristãos de nossa cultura. Nem sempre foi assim. Entretanto, feminino como recente, dada a linha de tempo da história humana. A antropologia e a paleantropologia podem rastrear o culto da deusa para dezenas de milhares de anos antes de nossa era. A mente humana parece ter sido iniciado ensaios transcendentais, partindo da analogia da maternidade que podia haver e com a qual convivia. Começou a perceber na natureza traços idênticos como a geração da vida, sua nutrição, manutenção e proteção. Uma grande mãe, uma deusa maternal com esses atributos e nitidamente onipresente. Neste trabalho, a pretensão do nosso palestrante é somente suscitar mais reflexão sobre esse aspecto do nosso ser, que consegue se insurgir e se perpetuar perenemente, mesmo diante de eras de grande obscurantismo, por força de sua natureza arquetípica e, portanto, cósmica. O feminino a tudo permeia. Senti-lo, considerá-lo, é parte da senda que se traduz como de autoconhecimento. E esta palestra é o onipresente feminino. Que tema difícil, complexo, não é? E para isto nós temos o nosso querido frater Antônio Bedran. Ele é membro da Ordem Rosa Cruz Amor, que desde 1976 atuou em diversas atividades, como comissões e cargos de gestão, mestre, secretário, tesoureiro,
além de equipes iniciáticas e ritualísticas, em diversas posições nessas equipes. Graduado em administração de empresas, habilitação em marketing e pós-graduação, lato sensu, em finanças. Frater Bedran, é um prazer imenso apresentá-lo para falar sobre este tema que é tão bem representado nesta data, a homenagem às mulheres. Muito obrigada, Frater Bedran, por nos brindar com vossa majestosa sabedoria sobre o assunto nesta noite. E sem mais delongas, a palavra é sua. Fratres e sorores, muito obrigado. Soro Lourdes Lescano. A sua bondade só se iguala à sua doçura, não é? Porque quem é merecedor de tantas palavras? Doces e bondosos. Muito obrigado. Eu sou de um tempo em que, quando a gente apresentava algum trabalho num ambiente entre Rosa Cruzes, o currículo era só eu sou membro. Mas hoje a gente se curva diante dos novos costumes que são instruídos, porque nós estamos no mundo e muitas vezes é interessante a gente declinar alguma experiência até para que se valide um pouco de início, pelo menos, até que a gente se valide pelo que apresenta diante das pessoas que não nos conhecem. Muitíssimo obrigado pelas palavras bondosas mais uma vez. Agradeço a presença de todos e reforço as observações da sinopse quanto à pretensão dessa breve exposição. O assunto é muito vasto e realmente pode preencher estudo de uma vida, não é? Tanto que a gente se debruçou em material que foi construído ao longo da vida de algumas pessoas, notadamente uma mulher extraordinária que fez pesquisas arqueológicas em toda a velha Europa, chamada Marija Gimbutas, que é conhecida no meio. Eu vou compartilhar a apresentação que nós produzimos, não é? E peço que aguarde um momento para que a gente habilite. Eu gostaria de agradecer, antes que eu preencha com alguma imagem ou texto na tela da apresentação, mais uma vez a todos os presentes, a hierarquia da Ordem Rosa Cruz, das lojas que patrocinam esse evento, e destacadamente eu gostaria de fazer em uma frase, homenagem ao meu pai, um Rosa Cruz que entrou na Ordem Rosa Cruz Amorque antes de haver grande loja no Brasil, que é o meu mentor espiritual, meu exemplo de vida, e que palavras que não são só minhas, mas daqueles que conviveram com ele, um grande estudante, e era como ele que sempre quis ser reconhecido, nada além disso. Vamos dar início. Eu escolhi o nome dessa exposição, para não ter o pomposo título de palestra, que não tem tanta pretensão assim, de O Onipresente Feminino, porque ao longo das pesquisas que eu fiz, ao longo das instruções que nós recebemos também, ao longo dos estudos Rosa Cruzes, que é uma gama de assuntos bastante variado, eu posso declinar aqueles que não são membros e que simpatizam por estarem aqui conosco, inclui-se os conceitos sobre as leis naturais. E a gente percebe, pela observação dos historiadores, antropólogos e todos os estudos dos humanistas, que o feminino, por ser humano, é onipresente, não é? E eu vou fazer uma breve elocução, uma evocação, vamos chamar assim, para eu solicitar uma predisposição de todos os que me ouvem com relação a esse tema. É uma prática muito antiga de quem estuda e quem vai avaliar coisas novas ou diferentes ou pouco frequentes na vida da gente. Vamos lá. Eu evoco, então, a capacidade prévia que trouxe aos que me escutam, que são membros da ordem, que os atraiu ao esoterismo
e aqueles que nos são simpatizantes, que nos honram com sua presença, que nos sentiram atraídos pelo tema, e que com certeza também praticam a arte do livre pensar. Imersos que nós somos nos mitos, paradigmas culturais e na maciça propagação, atualmente em franca ascensão de tudo que reforça o substrato da cultura em que, principalmente no Ocidente, nós estamos imersos, judaico-cristã, islâmica, e que é perceptível nas regiões do mundo onde esse substrato prevalece, faço, então, o convite, bem ao estilo Rosa Cruz, de propor, e jamais impor, que ponham de lado temporariamente algumas convicções para permitir uma análise justa dos fatos e correlações que vão ser aqui apresentados. Isto será necessário, acredito, ao aproveitamento máximo das reflexões possíveis nesta noite. Essa prática é uma coisa a que nós, membros da Ordem Rosa Cruz, estudantes dessas escolas, somos com frequência convidados, porque é uma prática que enseja aprendizado livre. Não se abre mão daquilo que se tem como convicção. Se coloca temporariamente de lado como num prato de uma balança, para que se possa receber com clareza, objetividade e isenção. Ouvir com perfeição. E assim preencher o outro prato da balança. E após isso, poder com justiça pesar. Eu vou convidá-los a uma viagem no tempo, mas com um cordão umbilical firmemente atado a uma visão crítica, avaliadora dessa linha temporal na vida contemporânea de hoje e nas possibilidades transformadoras que todo conhecimento parece trazer facilmente quando é internalizado. Iremos ao que vai parecer confronto com alguns séculos ininterruptos de pensamento dominante. E mais uma vez, como membros desta augusta ordem sabem, nossos simpatizantes, descobriremos que senso comum jamais foi fator isoladamente ou absoluto em estabelecer verdades. Algumas das fontes consultadas representam as vidas inteiras daqueles que as produziram, na vertente de clarificar de uma vez por todas que somos sencientes e, como tais, afetos a símbolos, mitos, metáforas e tudo que pode orquestrar em harmonia nossas visões do mundo e da vida, em conjunto com o que chamaríamos puro raciocínio. Assunto vasto e atraente, existe um cipoal ou um nó górdio, tecendo uma trama que um pesquisador desavisado ou distante de direcionamentos sólidos facilmente pode se perder em especulações, textos agressivos ou simplesmente sem fundamento. Nossa proposta é humilde: despertar o interesse e fornecer um percorrer inicialmente em ombros de gigantes, parodiando Newton, e a seguir, com leituras sugeridas e reflexão resultante, a mulher despertar mais no seu coração. Entre as obras que foram consultadas e aproveitados alguns trechos, está essa inspiradora obra escrita por uma membro da Ordem Rosa Cruz, com estatura científica registrada pelo seu título de doutorado, é uma mulher preparadíssima. Madame Valérie Dupont escreveu essa obra baseada também nas pesquisas que eu andei consultando, de Maria Higginbotham e outras. E eu vou me permitir a leitura de um breve trecho do capítulo 1, por conta do impacto que me causou e que ela descreve e que fala por si. Se não, vejamos. O feminino primário. A ciência permite descobertas que teriam desorientado muitos teóricos do passado, ela escreve, entre os quais, e que nos interessa, há uma particularmente desconcertante. É a primariedade do sexo feminino. Com efeito, descobriu-se que nos primeiros estágios do nível embrionário, o futuro bebê é sempre do sexo feminino, mesmo quando se trata de um futuro menino. Neste último caso, é somente depois de determinado estágio que o embrião se diferencia, inibindo os genes femininos do cromossomo X
e gerando uma modificação dos hormônios que se tornam, então, masculinos. Ao passo que a mutação não ocorre quando se trata de uma menina. Devemos salientar bem o fato de que a diferenciação sexual não se efetua a partir de um estado neutro, que evoluiria em macho ou fêmea, mas sim a partir de um prévio estado feminino, que vai permanecer feminino ou se transformar em masculino. Assim, todo menino foi inicialmente menina. Não é algo que eu aconselho a dizer de maneira de chofre ou brusca por um reconhecido misógino. Pode causar efeitos colaterais graves, mas tem cura. O outro livro é uma obra muito interessante que foi escrita pela esposa do nosso imperator emérito, para aqueles que não são membros da ordem. Imperator é um termo tradicional utilizado para o dirigente maior da Ordem Rosa Cruz no mundo. A Ordem Rosa Cruz tem uma unidade planetária e tem um administrador central, que de tempos em tempos troca em função, tem as características para isso, período, idade e tal. E essa esposa dele é membro da Ordem também e acompanhou o nosso distinto imperator, como se diz, ao longo de sua carreira, e ela é muito estudiosa e muito ativa no que diz respeito à defesa da mulher. Esse livro, As Grandes Iniciadas, é uma clara resposta, vamos dizer assim, a uma outra obra muito famosa, muito lida por estudantes de esoterismo, filosofia antiga, que é justamente Os Grandes Iniciados, de Eduardo Schorrer, que ele discorre sobre biografias de grandes iniciados, e somente homens, né? É o viés. Não houve assim uma intenção declarada mas imerso na cultura europeia de seu tempo e pelas ordens que não são da Rosa Cruz, que algumas sabemos todos não admitem mulheres, ele acabou polarizando quase que sem sentir. Então ela fez o livro As Grandes Iniciadas e ela tem uma mensagem um tanto quanto forte que ela colocou nesse livro. No primeiro artigo, de 2 páginas, ela escreve o seguinte: a Idade Média assistiu ao nascimento de numerosas sociedades secretas e seitas de todo gênero. Tomariam elas em consideração a misoginia, este mal que há milênios atinge o mundo? De forma alguma, diz ela. Opondo-se à Igreja e aos reis em matéria de política e interesse, a maioria destas ordens aliou-se ao poder para denegrir e aviltar a mulher. Isso é história com H, né? Somente a Ordem Rosa Cruz, diz ela, através dos séculos das ideias e dos costumes, e apesar das oposições e zombarias que sofreu, esforçou-se em preservar esse equilíbrio natural e desejável, a igualdade entre homem e mulher. É profundamente lamentável constatar em nossa época que, em determinadas fraternidades, a misoginia continua sendo a base de ensinamento praticado que ignora as energias cósmicas, as vibrações e outros princípios que poderiam levar à melhor compreensão do feminino masculino e à reunião de 2 polaridades de expressão um pouco diferentes nesta Terra, mas integradas uma na outra, no seio da unidade cósmica, nossa Mãe. Vamos ao onipresente feminino. As primeiras concepções de mundo trouxeram, naturalmente, a visão da natureza como mãe, como nutriz. O símbolo é muito antigo e discorrer sobre ele, além de diletante, nos complementa de alguma maneira num nível emocional que é muito difícil de descrever. E que eu espero que as mulheres que nos honram com suas presenças acreditem que é possível, sim, um homem sentir isso. Então, esse sentimento, ele é arquetípico, como dizia Carl Gustav Jung, ele pertence ao que ele chamava de inconsciente coletivo, e Rosa Cruz chama de consciência cósmica, porque há uma propensão muito clara de que esses conceitos, se não absolutamente idênticos, sejam muito, muito similares. E os artistas e os místicos, no sentido elevado do termo, místico, aquele que busca o mistério, a gnose rara,
percorreram mantendo-se fiéis ao que nós vamos chamar nesta palestra para referência à deusa, a ideia da divindade como feminino. Essa imagem que acabei de projetar é pouco conhecida, da bela que veio Nefertiti. É mais conhecida a imagem de Nefertiti pelo busto famoso encontrado, que até hoje encontra-se alijado da sua terra no Museu de Berlim, e que o curador do museu se recusa a entregar, apesar de ter chegado lá de maneira ilegal. Não é? É aquele busto maravilhoso encontrado faltando um olho e tudo, com aquele adorno na cabeça. Mas essa estátua, esse busto em quartzito belíssimo de Neferu, Nofretote Nefertiti, a bela que veio, a esposa de Akhenaton, Amenófis IV, o primeiro indivíduo da história, mostra o ideal de beleza que, se não a representa com clareza, mostra a feminilidade plena, eu diria. Outras representações, a própria fênix feminina, que ressurge das cinzas, eu coloquei também para nos lembrar que a resiliência dela, apesar da opressão masculina ao longo de milhares de anos, como nós vamos ver, ela sempre se insurge, porque habita o coração. A mãe é onipresente. A partir, inclusive, de registros neo- e paleolíticos, idade da pedra. Mas para a gente entrar no tema propriamente dito, eu senti necessidade, eu pessoalmente, de rever e aprender mais sobre certos conceitos simples. Um deles é o de mito. Deixa eu localizar aqui. Eu escrevi alguma coisa sobre isso. Prontinho. Mito, ao contrário do que muita gente pensa, quando fala em mitologia, aquela coisa do passado, os deuses gregos, vem aqueles filmes na cabeça, vem aquele conceito, né? Muito de pronto. Ele não é uma coisa do passado. Uma mitologia, ela, principalmente quando guarda ressonância com princípios naturais, ela ultrapassa, ela é atemporal. Vamos lá, uma definição que foi dada num evento por um grande mitólogo que eu admiro muito, que é a principal base dessa palestra, por conta de ele ser um profundo esotérico místico, sem que assim o tivesse declarado por toda a sua vida, mas que se enquadra nesses conceitos, como os Rosacruzes apreciam utilizar, no sentido de o estudo do abstrato, do estudo da profundidade das leis da natureza. Então ele dizia, uma mitologia completa é uma organização de imagens e narrativas simbólicas, metafóricas, gravemos essa palavra, das possibilidades da experiência humana e do preenchimento à plenitude de uma dada cultura em um dado período de tempo. Observem que a metáfora é a língua nativa do mito, e que o mito, quando ele diz que são o que preenche as possibilidades humanas, é por isso que são imorredouros os mitos arturianos, por exemplo. Alguns mitos da Escócia, outros mitos na Índia, na Pérsia, porque representam etapas da vida humana que são representadas através do mito e que são utilizados como uma espécie, não de utopia no sentido inalcançável de um ideal a perseguir, mas que eu me apessoe e sou distante, mas da experiência humana prática, vivida, interiorizada. E a metáfora vamos discorrer um pouco sobre ela. O mito se energiza com suas metáforas. Estas, por sua vez, entregam mais do que uma realização intelectual, mas oferecem uma participação do ser. Isso é importante para a gente entender o feminino no decorrer da nossa pequena exposição. Porque, pelo seu caráter intrínseco, ele ajuda na realização, na internalização de algo que nós chamamos de transcendência. Que quando se perde, de maneira muito subreptícia, sem perceber, podemos nos tornar, apesar de religiosos, frequentes e praticantes, como se fôssemos idólatras. Um momentinho que eu vou isolar um ruído que foi identificado aqui por um dos gestores, que era o meu ventilador. Peço desculpa a todos. E, então,
a metáfora, ela auxilia a nossa apreensão, mais do que puramente com o intelecto, mas também no nível emocional. É como se tomássemos posse, como quando nós vemos uma peça, quando nós participamos de um ritual. Quem é da religião católica, por exemplo, num casamento, num batizado, ou numa cerimônia das reformas, que tem valor, que passam emoção e ensinamento e costumam ajudar no tecido social. Então, mitos têm também essa classificação quando eles são construídos e mantidos e nutridos para isso. Eles são a língua nativa do mito, a metáfora, né? A ligação com o conceito de arquétipo para Jung é patente. Autores anteriores chamavam de ideias básicas. Esses arquétipos podem ser suscitados de eras em eras, respondendo a estímulos de cada conjunto de fatos, em cada situação, com roupagens às vezes diferentes, mas sempre perceptíveis. São aquelas duas palavras que a gente, quando faz um estudo ou lê alguma coisa sobre linguagem, que ele fala, olha, é o denotativo e o conotativo. Parece um jogo de palavras, mas o denotativo é o literal. E o mito que trafega através da metáfora, ele é conotativo, ele é pelo abstrato. Ele é o figurativo que te eleva ao conceito mais profundo. Não é? Isto visitado, vamos passar em frente. Olhem só. A grande deusa era a figura central nas primeiras concepções do mundo. Senhoras e senhores presentes, fráteres e sorores da Ordem Rosa Cruz, têm registros de culto a uma divindade, algo exterior a nós que nos transcende e que seria responsável por tudo que existe há 70 mil anos. 70 mil anos é muito tempo. Nossa era cristã tem 2.000 anos. Não é? Ela foi a primeira forma de adoração conhecida. Isso foi investigado através de descobertas arqueológicas. Muitas delas, nesse estudo do feminino particularmente, se devem a uma personalidade chamada Maria Hagin-Butas, que foi uma arqueóloga que trabalhou décadas no que ela classificou e foi consagrado como chamada a Velha Europa. Ela andou nas áreas até próximo dos Balcãs, onde hoje é a Turquia, Anatólia e outros lugares da Europa, e fez escavações, e nós vamos ver algumas dessas estatuetas. Essa imagem aqui, que não tem uma data conhecida, mas que se atribui, no mínimo, ao Neolítico, a nova Idade da Pedra, com milhares de anos, mostra, observem se conseguem perceber com clareza, que a mulher está conectada a um caçador por um cordão umbilical. Esses registros são fruto da emoção, do sentimento que era perpassado. Porque as primeiras concepções do mundo, o divino feminino espelhava aquilo que era observado pelos primeiros seres conscientes. Quando você estava num abrigo, não eram aquelas cavernas de pinturas rupestres gigantescas, perigosas de descer, a gente vai entrar no que era essa daqui no culto, e no que representava no Paleolítico, na Idade da Pedra. Eram as moradias. Você você via, por exemplo, vamos supor que fosse o homem, ou a própria mulher mesmo, vendo a si mesmo ou a outra, com o neném no colo, ela deu a vida. Foi através dela que nasceu aquele ser que ela sente a compulsão, o amor de cuidar. Ela nutre, ele está mamando. Ela cuida, ela quer que ele ande, caminhe e faça e aprenda tudo o que ela sabe. Então, os aspectos todos, vida, nutrição, evolução e até superação daquilo que a criou, quando os primeiros seres humanos olhavam, entre aspas, para fora e viam a natureza, viam esse espelho, viam a fonte da alimentação, viam o prover de tudo. E a conclusão era absolutamente natural e representada pelos registros em pedra que se encontram até hoje nessas regiões. O que tudo criou é uma mãe. É uma concepção natural. E há uma consequência muito interessante disso. Essa consequência é que, quando você reconhece como mãe,
dificilmente você agride a sua mãe. Então, essa harmonia que nós vemos em povos que os europeus, quando chegaram nas Américas, chamavam de primitivos, os índios peles vermelhas no continente da América do Norte, os nossos tupis-guaranis aqui, e o seu tremendo respeito à natureza, e a harmonia de milhares de anos vivendo em harmonia com ela, tem essa raiz. Você não agride a mãe. Estátuas como essa, evidenciando em exagero os aspectos femininos de dar à luz e nutrir, como essa de Haute-Garonne na França, tem 23 mil anos. Não é a única. Observem que ou não há pés, ou então eles estão, essas chamadas Vênus do Paleolítico, sempre tem como se fosse uma cunha. Era porque eram enterradas no solo de terra das habitações, que eram cavernas sem serem muito profundas, cavernas de habitação. Essas cavernas, elas eram assim chamadas, porque existem as cavernas de pintura rupestre famosas, maravilhosas, que eram utilizadas para rituais masculinos, mas com a tremenda presença da deusa que nós vamos já discorrer. Então, essa é também uma estatueta muito interessante, porque ela tem aproximadamente 5.500 anos e já havia uma representação do losango ou quadrado referenciando a Terra, que ainda é presente em muitas representações dos chamados 4 princípios, antigamente chamados pelos alquimistas do Ocidente e do Oriente como elementos, né? São 4 em todas as eras, em todos os estudos esotéricos ou não, ou de história. E o quadrado representando a Terra é muito frequente. E estava presente no corpo da representação feminina. Não era incomum que não houvesse uma face definida. A mãe era onipresente, não podia ser identificada com uma. Aí começa a nossa história. Na Europa, o clima favoreceu o aparecimento de uma agricultura pujante e uma certa abundância de alimentos. E houve, então, um período longo de intensificação da consciência da Grande Mãe, que a natureza representava como provedora. E, por conta disso, há nos estudos de Maria Gimbutas e Joseph Campbell, que é um mitólogo que principalmente fundamentou a base dessa pesquisa, porque ele pesquisou tanto nesta outra autora quanto em outros fundamentos, se chega a uma quebra de um paradigma muito interessante, que inclusive eu vi citado no início de uma prece para a paz entre nós. Quer dizer, o homem tem na sua natureza a belicosidade, desde os tempos imemoriais, que desde o primeiro metal que ele pegou, que ele fere o seu semelhante, que ele é agressivo, ele é belicoso, etc, etc. Parece que as pesquisas de Maria Gimbutas e Joseph Campbell mostram o contrário, porque nesses primeiros núcleos de agricultores não tardou tanto assim em termos de evolução e de aparecimento de novidades tecnológicas o primeiro metal, foi o cobre. Supõe-se que cavando atrás de raízes, viu-se aquelas oxidações, o cobre oxidado tem uma cor muito característica, é um verde forte, não é? E aí juntou-se maleabilidade perto do fogo e tal, descobriram o cobre. Ele não virou arma. Os registros arqueológicos mostram que foi utilizado como instrumento de agricultura. Então, a presença da deusa, a mãe, o cuidado, o carinho que a natureza demonstrava espelhado no cuidado da mãe, o paralelo tremendo, que é a analogia que o homem faz até hoje para eleger, e sempre foi assim, a sua tendência é quase inarredável de antropomorfizar, não é? Nesse momento, vamos dar um julgamento elevado para esses, entre aspas, primitivos, porque eles não viam como personificação, pura e simples transplantação. É uma deusa, ela deve ser parecida com a minha mulher, e o outro não, parecida com a minha. Não. Pelas estatuetas e pelos estudos, pelos simbolismos levantados, havia uma compreensão de impessoalidade, porque ela era tão ampla e tão difundida em todas as partes, essa grande mãe, e sempre dando, nutrindo, criando, e foi se criando um culto à deusa como mãe, protetora, carregada dos mesmos sentimentos da mãe, sem agressão. A cooperação era
a regra. Tem muito a ver com a abundância. Mas isso também prova que, na presença de condições ideais, o ser humano não é naturalmente belicoso, agressivo. Então, no Sudeste Asiático, fala-se em 10.000 anos antes de Cristo, entre os primeiros núcleos de agricultores. No Sudeste Europeu e Oriente Próximo, 10.000 antes de Cristo. E na América Central e Peru, aproximadamente 5.000 anos antes de Cristo. Eu não coloquei em texto escrito aqui porque a academia, a chamada ciência oficial, ainda considera polêmico o que eu vou declarar aqui, mas eu considero bastante as colocações de um matemático citado numa obra de um jornalista inglês chamado Graham Hancock, num livro que eu recomendo, porque eu atribuo como uma pesquisa séria, já que ele não faz ilações, mas ele vai aos sítios, chamado As Digitais dos Deuses. Quando ele visita o altiplano boliviano, próximo ao lago Titicaca, a Porta do Sol, ele identificou ele só trouxe o relato de pesquisadores, passaram décadas ali, o relato de agriculturas nos terraços remanescentes de níveis anteriores de um dos lagos mais profundos do mundo, que é o Titicaca, que ele está muito abaixo do nível de alguns milhares de anos atrás. E tem registro de um tipo de agricultura que a FAO, um dos organismos mundiais que pesquisam sobre alimentos para não haver fome no mundo, assumiu de estudar, porque é absolutamente fora dos padrões e totalmente desconhecido do Ocidente das técnicas avançadas de agricultura naquela região. E a idade que se dá é em torno de 4.000, 5.000 anos para essa civilização que possa ter construído aqueles megálitos pesando toneladas, que até hoje não sabe como foram colocados naquele lugar e tal. Mas o matemático chegou a uma conclusão diferente de idade, 15.000 anos, com base em alinhamento astrofísico. Ele disse o seguinte: todos os monumentos daquela região estão indicando que um dia foram alinhados aos 4 pontos cardeais e esses determinados chamadas estrelas fixas, que pela distância da Terra têm esse codinome, como se assim fossem, e agem como se assim fossem, prefeitos de cálculos, inclusive de longa data. Pois bem, voltando ao relógio astrofísico, o alinhamento daquelas construções, como a Porta do Sol, atribui a idade de 15.000 anos. Na época que isso foi feito, nos anos 90, foi escandaloso. A academia se revoltou, não está escrito em livro nenhum. Ele disse: olha, está escrito no livro da natureza, e fica essa polêmica. O fato é que não é mais tão escandaloso assim, porque Göbekli Tepe, na Turquia atual, não tem 10 anos, já foi datado com mais de 12.000 anos, e está assombrando o mundo. Então, esses núcleos de agricultores, em que era cultuado a deusa e a predominância do feminino, é muito, muito antiga. Uma das evidências são, por exemplo, estátuas, justamente do Neolítico da Turquia, entre 6.000 e 5.800 anos atrás. Observem as peculiaridades maternas evidenciadas. O que para nós seria grotesco, para eles era: eu estou mostrando os atributos de mãe e nutrição. Ela está num trono e de cada lado tem a figura de um leão, de um felino. É a força da Terra sob o domínio daquela que é a Terra, que é o universo, que cria tudo, de onde tudo emana, porque é dela que sai a vida, pela lógica. É dela que sai a nutrição, é dela que sai a manutenção. Então, isso se repete e o símbolo resiliente continua sendo representado. Nessa figura, num xisto da Turquia, é chamado de a deusa dupla do mesmo período. Você vê o papel do contato com o homem para que possa trazer ao mundo a vida. Então, eles tinham consciência do papel da mulher, excepcional. E isso atravessou milênios. Isso é 6.000, 5.800 anos antes de Cristo. E a estátua de Cibele, mãe dos deuses, em Roma, já no 3º século da nossa era, mantém
as características arquetípicas da deusa. A deusa é resiliente. O conceito de Deus mulher é tremendamente forte. Mesmo como católicos apostólicos romanos, culturalmente falando, nós temos a convicção interior, porque é algo que encontra eco em nosso coração, de que a divindade é tudo. Convido-os à reflexão. Ela é tudo. No mínimo, inclusive, mãe. A magia das mulheres na Terra, porque ela dá a vida e nutre. E foi a predominância do feminino que potencialmente originou alguns matriarcados na história. Não é o escopo dessa palestra, mas nós sabemos que houve. Os primeiros núcleos de agricultores, não é, foram no Sudeste Asiático, europeu, próximo, como nós falamos. Mas Creta tem uma distinção especialíssima no que diz respeito ao culto da divindade como feminina. A deusa com labres, olha o nome desse machado que vamos já mostrar, que é a origem da palavra labirinto, Creta, labirinto, minotauro, aquelas coisas simbólicas. Temos até ambiente de Rosa Cruz que tem um labirinto, porque ele é simbólico, encontrar o caminho, etc. O sangue sacrificial jamais era feminino, quando havia sangue. Era usualmente um touro, o símbolo da terra também. Então, observem que tem, inclusive, mitólogos que associam o machado duplo que está nas mãos da deusa com a abelha, o labor, aquela que transmuta o seu trabalho no doce. É o símbolo do trabalho, de uma série de transformações. Esse símbolo da abelha, ele atravessa, vai bater nos merovingios da França. Napoleão resgata com seu manto na hora da sua autocoroação. Tem uma história muito longa da abelha. Aqui o foco é na divindade como feminina em Creta. Era muito forte também, 2000 anos antes de Cristo. No Egito também. Essa é a deusa Nut, é a Arcada celeste. Tem toda uma mitologia que também transcende as leis naturais, sendo representadas de uma maneira dramática, cultural, através das metáforas, dos mitos, para representar. E a abóbada celeste é feminina, o feminino é o solar. É um paradigma para nós, estudantes, inclusive do esoterismo, com toda a carga europeia da Idade Média para cá. Todos os símbolos herméticos, filosóficos, o mesmo nos livros do Jung, quem é estudante de psicanálise da área dele, vê aquelas imagens de 400 anos dos alquimistas associando o Sol ao masculino, ao ativo, e a Lua ao feminino, ao passivo. Como foi lido pela nossa mestre da loja Rosa Cruz Distrito Federal, por Helena Herrich, no texto, não há elemento passivo no universo. E o Sol, historicamente, como identificador, como origem da vida, eles já percebiam isso que a ecologia registra como a origem do ciclo ecológico, né? A energia solar chega, se condensa nas folhas pela fotossíntese, os herbívoros comem, simplificando enormemente aqui, claro. E aí vem os predadores e tudo. Então, o ciclo, eles já percebiam que a vida começa com o Sol. Ora, quem dá a vida? O homem? É através da mulher. O homem participa, mas é a mulher que dá a vida. Então, o Sol era naturalmente feminino. Para vocês terem uma ideia da tremenda impressão que isso naturalmente causa quando não há outra visão, vamos dizer, politicamente forçada para mudar isso, a bandeira do Japão, aquele sol vermelho belíssimo no fundo branco, é a deusa Amaterasu. É uma mulher e é o sol. Sobreviveu, inclusive, à entrada do budismo, shintoísmo, etc. Continua Amaterasu na bandeira japonesa. Ela é tremendamente presente. Mas tem mais no Egito. A frase vai parecer chocante, mas era assim que eles viam. É Ísis. E ela era adorada como mãe de Deus e tinha o Salvador em seu colo.
Consta que os primeiros padres cristãos, quando chegaram nas ilhas da Bretanha, onde hoje é a Inglaterra, ficaram muito impressionados nos primeiros contatos com os druidas, porque os druidas, entrando na floresta, foram mostrar o templo natural deles, que era o carvalho, e sob alguns carvalhos havia, esculpida em madeira, uma mulher com um bebê no colo, com os pés sobre uma serpente ou sobre uma esfera que representava a terra. E eles viram: nossa, o que a Virgem Maria faz aqui entre vocês? Era a deusa. Mas a deusa sofreu muito ao longo das eras. Não é? Essa preponderância do feminino que nasceu, ele não ultrapassou, não chegou até os nossos tempos, obviamente, basta olhar o mundo como vivemos hoje. Como isso tudo começou? A chegada dos pastores nômades do deserto sírio, árabe, às estepes da Europa e Ásia Ocidental, os indo-europeus e os semitas, mais ou menos no mesmo tempo nas áreas. Esses povos eram guerreiros. Eles vinham de um ambiente mais agressivo, mais inóspito. E, por conta disso, os seus deuses eram a representação daquilo que eles viviam. A força masculina para caçar, para enfrentar as intempéries, a trazer alimento para casa e tal. E a belicosidade era patente. Eles viviam às turras uns com os outros e, quando chegaram na Europa, foi aquele Deus nos acuda. Encontraram povos pacíficos, colaborativos entre si, não agressivos. Desconheço se tinham como enfrentá-los, porque eles tinham armas, inclusive metais. Foi um avanço sem praticamente resistência ao longo de milhares de anos, e eles impuseram os seus deuses, mas ainda assim de maneira mais branda do que o outro que nós vamos ver a seguir, né? Esses pastores, esses povos guerreiros, eles chegavam nos locais e dominavam, tudo bem. Aí era guerra, morte, tomei conta do terreno, essa área de caça é minha. Depois é que eles foram entender um pouco mais de agricultura e foram assimilando a mitologia, a religiosidade, as crenças, e, nossa, faz sentido a deusa também. Mas olha, o meu Deus é mais forte, tá? Eu cheguei e venci. Então, houve uma espécie de sincretismo. Os deuses dos povos indo-europeus, aqui é uma forma muito simplificada de contar uma história que podemos inferir muito longa, eles acabavam casando com as deusas, mantendo a sua relevância, o seu domínio, e assim esses povos mais tarde viriam se tornar os romanos, os gregos, enfim, os povos europeus com as civilizações que nós conhecemos e com a permanência desses deuses modificando. Zeus, como nós vemos, são vários deles, né? Agora, os semitas, os primeiros povos semitas que se organizaram, que se tem notícia, com Sargão I, dos acadianos, ainda estamos nessa lâmina aqui, vamos alongar um pouquinho mais, porque a história de Sargão I tem tudo a ver com o que nós vemos hoje no mundo como cultura que deixou a mulher na posição que vemos hoje. Sargão I, cerca de 5.000 anos atrás, aproximadamente 2.000 ou um pouco menos, ele foi o primeiro rei acadiano, entrou dominando. Os registros traduzidos das tábuas cuneiformes mostram que ele era de uma crueldade sem paralelo. Ele dizia: eu cheguei, venci, destruí, matei. É mais ou menos assim as frases, muito secas, muito diretas. E ele trouxe o próprio Deus, chamado Marduk, e encontra na região da Mesopotâmia, daquela área, uma deusa instaurada que era chamada de Tiamat, que era também relacionada ao oceano primordial, à água primordial, gravem essa frase, mas era representada por um dragão. Existe, inclusive, um desenho animado que os meus filhos adoravam, que a Tiamat aparecia no desenho como um dragão, e era o horror de um vilão lá, porque era a única coisa que o vilão da saga do desenho tinha nome, para você ver como permanece isso, né?
E a Tiamat era uma deusa oceano, representava a bondade, representava o culto feminino como mãe, ou seja, aquela que dá a vida, nutre, quer que você cresça, evolua e seja como ela, como toda mãe quer de seus filhos. Então, vejam aí que há um eco com aquilo que os estudantes de filosofia esotérica sabem por seus estudos e experiências, que é justamente que nós temos, algumas religiões chamam de centelha divina em nós, né? O que nós somos parte da divindade. A nossa religião dominante no Ocidente cristã fala que nós somos criados à imagem e semelhança. Os estudantes do esoterismo dizem que a alma é uma, e que é por isso que Jung, nas suas experiências científicas, encontrou o conceito de inconsciente coletivo. É muito ligado, ou seja, um termo que nós utilizamos de personalidade alma é como se fora uma decodificação que avança para entender essa alma única. Enquanto eu sou uma personalidade alma, eu sou como que uma gota no oceano semi-individualizado que quer entender o oceano, de maneira simplificada. Então, a deusa Tiamat, a mitologia da deusa, de uma maneira geral, ela era construída como mãe. Que mãe não quer que o seu filho chegue à plenitude? Marduk, o deus de Sargão I, ele constrói outra mitologia. Ele não faz o casamento, e os indo-europeus foram mais bonzinhos, digamos assim. Freud registra isso. Abismado, ele diz numa das obras que ele fica impressionado com a agressão semita daquela época, né, pré-hebreu, contra a divindade feminina. O Marduk, o deus de Sargão, constrói uma nova mitologia e ele mata a deusa Tiamat. Esquarteja-a, corta-a ao comprido, a parte superior dela, semelhante à nude dos egípcios, passa a ser a abóbada celeste, e o resto do corpo, o inframundo. Marduk elege, então, traz na mitologia um panteão de deuses e o papel do homem fica reduzido pura e simplesmente a adorador secundário. Você não é nada, não vai a lugar nenhum. Você está aqui para obedecer e aos caprichos, inclusive, dos deuses. Então fica uma situação que perdurou, passou para os hebreus, o deus é masculino, a deusa foi obliterada, com todas as consequências belicosas, violentas disso, a ausência da mãe, para simplificar. Não é? E isso veio até os nossos dias. Ora, o mitólogo Joseph Campbell, ele foi um bocado, imaginemos, né, criticado por causa de algumas observações dele, mas ele é muito técnico, ele vai na letra e vai no espírito, vai no arquétipo, ele vai na história, ele vai nas raízes. Então, ele chega a algumas conclusões que podem ser desconcertantes. Adão, Eva e a serpente. Adão era escravo dos deuses, criado para trabalhar no jardim, a consequência de Marduk. E Eva, a deusa mensageira da serpente cósmica, símbolo da sabedoria. Pugnou pelo direito do homem de ver a luz. Ela foi atrás do que está na Bíblia ainda, eu sempre achei muito interessante isso, desde menino, da árvore do conhecimento. Enfim, e acontece esse passo da história humana, não é? Milhares de anos atrás, o resto da história a gente vai passar aqui em popurrí, mas a gente convive com isso na escola desde criança e nós sabemos. E a deusa está aí, tá? Ela não morre, não. Ela está no coração do homem. E eu os convido a pensar e a expressar de maneira diferente de alguns mitólogos. Dizem, olha, é um atributo da divindade, é um aspecto divino. Existiu um pensador na Grécia Antiga que encontrou com Paulo de Tarso. Ele está registrado na Bíblia cristã. Chamava-se
Dionísio, alguns traduzem como Denis, Dionísio Areopagita, do Areópago, a colina de Ares, lá onde faziam, como se for um parlamento. Paulo de Tarso vai lá pregar, contar que conheceu Jesus e tudo. Então, quando ele começa a falar no advento do Cristo, com toda aquela mensagem tremenda de amor e com as revelações que ele, que era um estudioso das escolas esotéricas, antes de saber da vinda de Cristo, ele reconheceu Cristo, os registros filosóficos da tradição primordial que a nossa escola pertence, senhoras e senhores, tem essa informação, vamos dizer assim, como cristalizada e verídica, e ele, então, tem este senhor na audiência, né, com o Areópago, lá na colina de Ares, que fica intrigado com aquela explanação, e o que eu imagino é que depois da explanação ele chegou com Paulo e disse assim: ô cavaleiro, como é que você sabe disso que você falou aqui? Porque isso é passado em 4 paredes para iniciados. Eu estive na Pérsia, estive no Egito, ele, Dionísio. E você me traz novidades assim, vindo da Palestina, tomada pela Roma, que tem perfeita harmonia com isso, 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 isso. Aí ele diz: olha, o Cristo chegou. Aí conta a tradição cristã que Dionísio se converte, Dionísio reconhece o que estava previsto em Eras sem conta, que era a vinda da mais alta representação da consciência cósmica em carne e osso, que nós chamamos de Cristo, que foi trazida e manifesta por Mestre Jesus. Nós, Rosa Cruz, chamamos de Jesus ou Cristo, e não com o sobrenome dele. Não é que foi uma condição alcançada e tal, tal, tal. Por que eu estou fazendo esse paralelo aqui? Porque Dionísio, quando viu que era chegado o momento de fazer algumas revelações, é ele que é responsável por existir em todas as teologias cristãs no mundo hoje o que se chama de hierarquia celeste, que são as 3 tríades, que vai desde os serafins até chegar em arcanjos e anjos, aquelas divisões de 3 em 3 e tal, que é muito famosa, que inclusive Dante Alighieri colocou na sua Divina Comédia. Ele, na hora de descrever a divindade, ele criou o que em teologia se chama a via da negação. Como a nossa mente, assumido por várias grandes religiões e filosofias, não abarca a Deus, não consegue ter um conceito objetivo, porque ele é o incognoscível, qualquer rótulo, qualquer atributo que você dê, você o reduz e se afasta de apreender em qualquer que seja o nível. O objetivo já é declaradamente impossível por essas vertentes. Então, quando se fala na deusa e procura defini-la como a Deus como um atributo feminino, eu me lembro de Dionísio e da via da negação, que ele dizia: Deus não é presença, Deus não é verdade nem mentira, Deus não é existência nem inexistência. Aí você fica... Essas frases que parecem um tanto trisloucadas, quando vistas em conjunto e meditadas, e tem livros já traduzidos para o português, eu recomendo, do Dionísio, elas levam a uma profunda reflexão a nível do coração, da emoção, da apreensão mais do que a mente. Então, eu aconselharia não a abordar a deusa ou o sagrado feminino, como se fala em centenas de livros, alguns muito superficiais, para não dizer fora do prumo, mas sim como, no mínimo, como Deus sendo tudo, que ele também, se vamos atribuir alguma coisa, é claro que é feminino, com uma ressalva. A manifestação dele aos nossos 5 sentidos, a consciência como nós conhecemos, é plena, nitidamente, como procurei demonstrar, e foi a primeira percepção humana feminina. O resto é imposição histórica política conveniente de povos que precisavam dominar pela força e espelhar essa força no nível que ultrapassava o mundano físico para causar impressão nas mentes. Mas ela resiste. Depois de Marduk e o assassinato, vamos chamar assim, da deusa Tiamat, e nós vamos perceber que no início, diz assim, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Essas águas eram Tiamat. Lembremos que os hebreus estiveram cativos na Babilônia um bom tempo e que alguns historiadores e pesquisadores encontram o conteúdo do Velho Testamento, que nitidamente tem 2
estilos marcadamente diferentes e quase dois gênesis num só, encontram a continuação e muito mais traduzidos na Mesopotâmia antiga, não é? Então os hebreus trouxeram muita coisa de lá. E a deusa ficou suprimida. Mas ela é resiliente. Olha, se não vejamos. Em 2000 a.C., Índia, Grécia, depois das pilhadas e invasões dos reis guerreiros, a deusa volta a ter relevância. A Circe da Odisseia, a Odisseia houve quem atribuísse o poema a ser escrito por uma mulher. Ela tem uma diferença da Ilíada. São análises polêmicas, mas eu achei muito interessante essa observação do ator consagrado. Os mistérios de Eleusis, Deméter e Perséfone, mulheres femininas. Deméter tem Perséfone como filha através de Zeus. Perséfone é sequestrada e vai para o Hades, vai para o interior da Terra. Quando ela desaparece na Terra através de um buraco, ela é seguida por uma manada de porcos. A conotação e o exemplo do porco é desde a Idade da Pedra, de 10 mil, 20 mil anos atrás, é o símbolo da terra, o javali, e tem uma série de efígies em vasos gregos mostrando a permanência desse conceito da mãe da terra, quando uma deusa se verga segurando um javali pelas pernas e ele está com as presas apontando para o solo. Está em toda parte. Eleusis, grave esse nome que nós vamos falar mais à frente, era uma das movimentos em que as escolas de mistério se manifestaram com a gnose rara, o conhecimento antigo, não raro, trazido do Egito para a Grécia. Em Delfos, as pitonisas. O templo de Apolo, que antes era uma deusa e que depois Apolo, o deus masculino, vai e é imposto e trocam, por assim dizer. Na Índia, a incompreensível para um ocidental de um exame imediato, a deusa Kali. Ela tem um aspecto terrível. Ela aparece com uma das várias mãos e braços fazendo um gesto de paz, com a outra cabeças decapitadas. Ela é a destruição que antecede o renovar do ciclo. Para o ocidental é difícil de assimilar como uma deusa. Ela é, eu não diria amoral, mas ela é completamente diferente daquele todo bondade, como nós chamamos de bondade, ou todo maldade, como nós chamamos de maldade. Esse culto à deusa Kali mostra o lado todo que eu mostrei, mas também o lado da regeneração, que passa por uma destruição para que haja a renovação. Então, foi em todas as partes. Ela se insurge, ela se mantém. Teve o período de Alexandre o Grande, como nós sabemos, das grandes conquistas, viveu muito pouco, foi discípulo de um sábio, consta até algumas indicações que ele foi iniciado nas escolas de mistério, ele tinha mais do que uma noção de uma sabedoria transcendente, vamos dizer assim, ele tinha um raciocínio tremendamente arguto. Eu citei no início da palestra nó górdio, que é uma expressão antiga que diz que é um nó impossível de se desatar, era uma treliça numa biga completamente tomada de nós impossíveis de desfazer, de couro de treliça dos cavalos, e ele foi tomado, sempre reconhecido como inteligente, e as pessoas que o receberam naquela cidade do Egito o desafiaram para desatar o nó. Ele puxou a espada e cortou. Será esse o problema? Então, ele tinha essas coisas, né? Então, mas a vida dele, ele avançou do Ocidente para o Oriente. Ele foi ao Egito, foi à Grécia, a Anatólia, onde hoje é a Turquia, né? A península que fica no Mediterrâneo, Mar Negro, aquela parte que se destaca do continente, hoje é terreno da Turquia. E a Pérsia, que é atual Irã. Então, houve um encontro entre o Ocidente e o Oriente, não só de ideias, de bens, mas também de ideias. Acontecia também 100 anos antes de Cristo. Reparem que nós estamos dentro de uma certa faixa de tempo. A Rota da Seda, Síria, Índia e China, que também dá intercâmbio, que também leva ideias, né? Eu estou mostrando um panorama vamos chamar de preâmbulo da aldeia global, sem querer comparar com a era da tecnologia por satélite, obviamente, mas que ainda não havia sido vista antes. Em 49 a.C., Júlio César conquista a Gália, onde hoje é a França. Essas fases são marcantes. Depois ele
tem a passagem depois do Bircão, ele entra na Bretanha, depois perde a Bretanha e por aí vai. Mas, ou seja, o mundo estava, através de guerra e através, às vezes, de comércio, mostrando um cenário, uma espécie de unificação, de tráfico, não só de bens, mas de ideias também. Cristo, o advento do Cristo, se manifesta em um mundo com intercâmbio de ideias e bens, então, nunca vistos antes. E observem, Éfeso, na época de Cristo, ainda resistia como santuário da deusa. No caso da época era Ártemis. Nós sabemos, como membros da Ordem Rosa Cruz e outros estudiosos dessas escolas antigas, dos chamados mistérios elêusicos, órficos, né, mitraicos e tal, que eles eram no que nós chamamos de iniciáticos. A expressão já diz, né, inicia alguém em algo. No caso específico, a conotação é de que inicia o indivíduo nos mistérios da natureza, através de dramas ritualísticos, que têm a propriedade de todo drama, de passar e de fixar, não apenas na mente, mas no emocional, determinadas verdades que assim ficam perenizadas ou tendentes a mudar comportamentos que afetam o indivíduo. E assim, um indivíduo afetado para melhor contribuir para a sociedade. E essa escola de Eleusis, na época de Cristo, ainda era a deusa Ártemis. Agora observem, 431 anos depois, aproximadamente, na mesma cidade, essas ironias da história são muito interessantes. Maria, aquela que deu à luz ao menino Jesus, é declarada no concílio de Éfeso o que a deusa sempre tinha sido. Theotokos, a mãe de Deus. É um termo que, se for considerado literalmente, ele pode ser dito como um controverso, né? Como aquele que é considerado como a causa primeira teve algo que o antecedeu. É simbólico porque era muito difícil, como ainda o é, para uma teologia centrada nas estruturas que tem, que são pétreas, os chamados dogmas e tudo, que a gente não critica, mas a gente sabe que existem, e eles são reais e estão aí, mudar determinadas coisas, não é? Então, quando se fala na Virgem Maria, ela é, sim, a deusa resiliente que aflora no coração do cristão, do católico principalmente, que é o que ainda tem a devoção, né? É porque tem que ser devoção, não pode ser culto nem adoração. A igreja a católica, quem pode até me orientar, porque eu não sou muito versado na região que eu nasci, inclusive, mas os livros dos mitólogos e dos estudiosos fazem essa ressalva com bastante propriedade. A Virgem Maria, no catolicismo, ela não é uma deidade, ela é objeto de uma devoção, não de adoração. A prece à Virgem Maria é perfeitamente esclarecedora disso. Nós não oramos, os católicos, para a Virgem Maria para que ela nos conceda como se fosse uma deusa. Nós pedimos a ela, rogai por nós. Porque, contanto que a Igreja Católica Apostólica Romana não tenha tido alternativa senão incorporar a deusa, a presença feminina, a mãe, e a chamou mãe de Deus lá nos primórdios, 431 da nossa era, ainda assim ele manteve a hegemonia masculina. Não é? Olha, tudo bem, ela é a mãe de Jesus. Jesus, eu estou aqui fazendo uma briga danada com Bizâncio, dizendo que ele é Deus, ela não é Deus, não sei o quê. Ele não é, e ficou aquela, até hoje brigam por causa disso, se duvidar, mas não é deusa não. Então tá bom. Aí você vai na minha terra de nascimento, Sírio de Belém do Pará, e você vê aquele oceano de 2 milhões de pessoas. Eu vi um ateu em prantos, um homem de um coração boníssimo, humanista. Era ateu de carteirinha. Mas quando ele viu aquele oceano de amor
derramado, ele sentiu no peito o que todo mundo sente diante de uma manifestação tremenda de puro amor à mãe. É o aspecto, para usar a palavra do cotidiano. Não, não é o aspecto, é o reconhecimento da divindade como mãe. Do jeitinho que é permitido pelo status quo, sem eu pecar contra as minhas convicções. Que bom que eu tenho uma mãe. Aquilo ali era e é uma patente adoração. Muito obrigado. Eu, antes de concluir, talvez tenha alguma consideração adicional para fazer, mas é que o tema é muito vasto. Tá? Eu tinha outras anotações e tudo, e o que eu posso fazer a título de conclusão é sugerir que vocês acessem a bibliografia citada. Eu não coloquei aqui, mas existe um livro de Joseph Campbell chamado As Deusas, Os Mistérios do Divino Feminino, traduzido há pouco tempo para o português. Ele faz um passeio maravilhoso sobre as coisas que eu comentei aqui com muito maior profundidade. Os livros de Maria Haggenbutter são proibitivos em preço, edições esgotadas, não tem em português que eu saiba, mas eles podem ser, pelo menos, consultados em algumas bibliotecas digitais, acredito. Eu consegui algumas imagens das descobertas dela. Eu coloco a palavra à disposição dos organizadores com gratidão. Espero não ter me alongado demais no tempo. Nós começamos às 20h40 alguma coisa. Eu excedi um pouquinho de 1 hora. Com sinceros desejos de que tenham aproveitado o melhor possível. Passo a palavra. Então, frater, vamos abrir agora a palavra. Todos os fratres e sorores e visitantes que queiram fazer perguntas, o chat está aberto, tanto no canal da Loja Guarulhos quanto no canal da Loja Curitiba. Todos que quiserem, fiquem à vontade em fazer perguntas. E aqui dentro do Zoom, as pessoas que quiserem se pronunciar, levanta a mãozinha que a gente vai passar a palavra. Enquanto as pessoas estão formando as perguntas no chat, vamos ver aqui no Zoom se tem alguém já disponível para fazer alguma pergunta. Vamos começar com o Frater Alex. O Frater Alex levantou a mão. Deixa eu ver se tem mais outra pessoa. Então, fique à vontade, Frater Alex. Frater Bedran, foi excelente a sua palestra. Foi excelente. Considero você um grande irmão. Né? Eu vou aqui fazer uma colocação em paz profunda a todos que estão aqui presentes. Eu acho o seguinte, todo Rosa Cruz, quando está no seu sangue, é interessante que ele está entre duas colunas, as colunas, e ao fundo ele tem a cruz. É interessante. Então, nós estamos vendo que nós estamos adorando o feminino ali na frente da gente. Né? Essa é uma coisa interessante, como Rosa Cruz, que como a mulher é interessante, o feminino é importante para o Rosa Cruz. Ele vê esses símbolos. Né? E, por exemplo, se nós formos ao nosso templo, quem é que está de frente para a Shekinah? É a Matre. Não é o mestre, é a Matre. Então, nós estamos vendo como o feminino, dentro da Rosa Cruz, é uma coisa interessante. Qual é a coisa mais interessante, além da Matre? A columba. Né? É feminina também. Né? Aquela que é responsável pela luz. A luz. Se a gente for olhar as três luzes, nós temos dois femininos. A luz, a vida e temos o amor. Né? Então, nós estamos vendo que o feminino, o tempo todo, aparece mais do que o masculino. Sempre foi assim. E se nós olharmos na tradição primordial, que hoje a própria ciência usa ela, só que, às vezes, a própria academia não tem consciência disso, porque não é ser um iniciado, mas se a gente for ver biologicamente,
Nós temos XX e XY. A mulher é XX, o homem é XY. E se a gente for olhar, eu gosto muito da Bíblia um pouquinho, quando a gente fala de Adão, não é Adão, é com M a palavra em hebraico, se você somar, vai dar 10. Mas se você pegar a dama, que é a terra, vai dar 11. Você vai ver que a coluna está lá. Né? Essa coluna que dá a formação da vida, né? Que dá a vida. Então, a coisa mais importante disso tudo, e uma coisa interessante que, se a gente for ver na árvore da vida, e como Rosa Cruz, nós temos que descer, ocidentais, temos que descer da fonte e ir a Malkuth. E trazê-lo, o homem tem que trazer ela na mão. A mulher não, porque ela já tem. Só que o homem não tem consciência que ele tem ela. E ela é mais importante para ele do que o próprio homem, do que o Y. Porque ela é a coisa básica que o homem precisa, é a intuição. Lilith, aquela que foi jogada, que é a Diamante, que você tanto fala, foi jogada lá embaixo, que vem do mundo masculino, quando, na realidade, se nós formos ver, foi na Suméria que aconteceu a destruição do mundo feminino. Ali se acabou o mundo feminino, que a adoração à mulher foi destruída ali, com os sumérios. Né? Virou Então, anátema. como é importante o mundo feminino. Só que o homem não tem consciência disso. Se ele não tem consciência desse mundo lá do feminino dele, ele não é homem. Nunca foi. Ele só é homem quando... Ele é homem, não. Ele se torna o que o cristão chama do Cristo, quando ele encontra Lilith dentro dele. E ele vê que ele também faz parte do feminino. Muito obrigado. Obrigado, Frater Alex, pelos cumprimentos, antes de mais nada, é bondade sua. O tema é muito vasto, eu propositalmente não adotei temas assim muito específicos por causa da terminologia Rosa Cruz, os nossos membros, né, e os não membros que são simpatizantes e tudo. Se puder esclarecer alguma coisa com relação a isso, eu estou à disposição. É verdade que o nosso participante, o nosso querido Frater Alex, comentou sobre a Vestal, como eles chamam, Columba, é a representação da pureza que existe nos templos de Rosa Cruz, é sempre uma menina. E ela é de branco, alva, e tem ressonância com a Columba, o símbolo da paz e outras coisas muito bonitas. Feminina. Então, Frater, mais alguém gostaria de fazer alguma observação? No chat, a gente está aguardando as perguntas. Temos alguém com a mão levantada, Soromar Lene. Senhora Marlene, fica à vontade, Sora, enquanto o chat se pronuncia. Frate Bedran, boa noite, frates e sorores. Boa noite. Frate Bedran, eu estou muito contente, muito feliz com sua palestra. Obrigado. Eu fiz assim um retorno a vários livros que eu li, sabe? O senhor fez assim um estudo profundo, um caminhar desde a origem lá da origem da mulher, de quando ela dominava, né? Ela tinha o domínio de tudo, né? Ela comandava, era a agricultura, ela é que tomava de conta de tudo, e naquela época o homem é que obedecia. Eu falo numa linguagem mais simples. Então, veio aquela caminhada toda, e você mostrou um símbolo até
a mulher ligada por um cordão lá no homem, né? Um cordão, um cordão que a gente pode chamar até um cordão de prata simbólico, né? Achei muito interessante aquele começo da história. Depois veio caminhando aqui para os guerreiros que começaram a se juntar com as mulheres e, quando se casaram com elas, assumiram o domínio e, assim, eles foram dominando o terreno e tomando os lugares das deusas. Depois partiu para a mitologia dos deuses. Depois entrou na Bíblia, no histórico. Achei maravilhoso. Aí gostei quando finalizou. Tem mais coisas que eu sei que eu estou esquecendo aqui, porque a minha lembrança não dá para abarcar tudo, porque você fez uma pesquisa assim, muito completa, muito abrangente, mas maravilhosa. Quando você finalizou que a Eva foi lá e buscou o conhecimento à frente do homem. Quando ela foi lá, comeu a maçã, ela não desobedeceu a Deus. Ela foi em busca do conhecimento. Finalizou. Com isso, eu gostei bastante. É uma palestra que não deveria ser para muitos, mas repare bem, são poucas as pessoas que assistem uma palestra como essa sua, porque fala-se em mulher. Aí pensa que vai ser uma palestra assim, mais ou menos, mas é uma palestra muito profunda, que deve ser registrada, memorizada e guardada. Muito obrigada, Paz Profunda, e por essa belíssima palestra. Paz Profunda. Paz Profunda, eu lhe agradeço as palavras, muito obrigado. As suas colocações me fizeram lembrar algo que eu não citei no momento, eu prometi. Me permita, Frater Paulo, rapidamente, quando eu falei nas cavernas, tinha a diferença entre a caverna da habitação e a caverna dos rituais, que é o que a gente encontra com aquelas pinturas belíssimas, as chamadas pinturas rupestres, né? Tem umas que são de dificílimo acesso para se percorrer, precisa do auxílio de espeleólogos experientes, com cordames, etc. Por quê? Porque elas eram escolhidas para rituais, ou como nós chamaríamos melhor, talvez, ritos de passagem. Então era para homens somente. Eles entravam, passavam com dificuldade por alguns trechos, tem algumas na França que são com as pinturas mais bonitas, para se chegar a determinados salões com peças de verdadeira arte para qualquer era, você passa por situações muito, muito apertadas e tudo. Quando chega lá, vivencia aquilo e tem os desenhos sobre caça, sobre a sobrevivência, sobre tudo que eles viviam. Depois, eles saem, não é? A caverna era a mãe. Eles saindo era o nascimento, era o neófito, recém-nascido, renovado, passado pelo rito. A mãe não estava explícita, mas estava implícita. Eles eram comandados a entrar no útero da terra, para entrar em gestação reflexiva, para viver os desafios da vida, e nasciam novamente passando pela porta. Muito obrigado, Sra. Marlene. Mais alguém? Eu estou à disposição no que eu lembrar, e que prometo que o que eu não souber, eu posso pelo menos ensejar, procurar saber onde. Muito bom, Frater. Muito legal suas explicações, muito valoroso sua explanação. Mas hoje os dois chats aqui estão bem calminhos. Acho que a palestra foi tão profunda que está todo mundo reflexivo. Não temos perguntas. E o horário, Frater, já bateu, né? As pessoas trabalham o terceiro, amanhã, né? já bateram o terceiro gongo. Tá bom. Eu vou só lembrar uma frase, Frater Paulo, que me ocorreu das obras que eu li, deixei anotado aqui,
Uhum. Em, À vontade. em função do momento dessa guerra na Europa, eu achei tão marcante que o autor disse o seguinte: procure a face da guerra, você não verá a face de uma mulher. É. Nós temos duas pessoas com as mãos levantadas. O Frater colocou no mudo. Frater Sorores, e vamos encerrar com essas duas participações, Isso, tá? A senhora Valéria e, Sora Terezinha. e a senhora Terezinha, tá? E aí a gente encerra por hoje. Então, senhora Valéria, depois senhora Terezinha. Muito obrigada, mestre Paulo. Desculpe por não tê-lo cumprimentado logo no início. Fiquei aqui, realmente cometi uma gafe. Me perdoe. Enfim, Frater Bedran, eu já deixei meu cumprimento no chat, mas enquanto o Frater falava, principalmente no final, e com a complementação do Frater Alex, eu fiz uma reflexão. Enquanto psicóloga, não podia deixar, né, a minha profissão de lado, a minha formação, e uma colocação muito rápida, né, que no processo da psicologia analítica, né, como o Jung chamava o método dele, toda a base dele teórica, nós buscamos a individuação, que, em outras palavras, seria o que o Rosa Cruz busca como harmonização com a consciência cósmica, né? Os martinistas falam da reintegração, enfim, são palavras diferentes para descrever a mesma coisa, creio eu, com os meus modestos conhecimentos aqui. Então, a questão é a seguinte, me perguntei eu, ao final da palestra, principalmente ouvindo o Frater Alex falando da importância do feminino, mas toda a sua palestra foi para falar disso, né? Que por que a mulher, nos dias de hoje, o Frater acabou de falar, ainda é tão massacrada, ainda é tão desvalorizada, ainda é tão desconsiderada. Nós vemos na guerra, né, atual as mulheres deixando suas casas, seus maridos e corajosamente com os filhos, né? Empreendendo uma jornada aí, realmente é admirável, eu fico impressionada com a força das mulheres aí, principalmente as ucranianas, obviamente, né? Existem outras tantas que já passaram por isso, enfim, para não me alongar mais. Então, voltando para o processo terapêutico, primeira consideração que a gente faz é que o homem, quando tem questões emocionais, raramente ele busca os consultórios, né, para um trabalho consigo próprio. Então, isso vem de toda uma cultura, de toda uma educação, talvez hoje a gente, né, não possa falar muito disso, mas assim, como o feminino é reprimido dentro do próprio ser humano, né? Porque Jung considerava que temos ânimos e ânima, né? A mulher tem o homem introjetado ou dentro dela e o homem tem a mulher. Ou, falando em outras palavras, né, o racional e o emocional. Então, o homem é eminentemente racional. E voltando para a reflexão que me veio, né, como é difícil, desculpe aí, mas vocês homens, né, encararem quando vocês têm aspectos emocionais a serem lidados. Ou, falando em outras palavras, é muito difícil encontrar um homem mais sensível e que esteja conectado à sua ânima, à sua alma, à sua psique, enfim, são vários termos aí que a gente não vai poder alongar hoje. Então, era mais ou menos essa consideração. Quer dizer, finalizando, se a mulher é tão importante, seja a mulher enquanto ser externo ou a mulher internalizada, por que ela é tão reprimida até hoje, né? Quer dizer, ou como o Frater descreveu, com toda essa evolução, não sei se é evolução o termo, mas com o passar do tempo, né, historicamente falando, por que a deusa ficou tão reprimida, tão desvalorizada, tão desconsiderada? Era mais ou menos isso, meu querido Frater. Se não der para responder, pelo menos eu deixo as considerações aí. Desculpa, viu, Frater Paulo, pelo tempo. É que eu tinha posto a mãozinha para perguntar, mas eu pus outro ícone depois que eu vi que estava errado aqui.
Obrigada, paz profunda, e gratidão imensa pela palestra, pela oportunidade. Gratidão a todos as lojas, aos organismos que puderam promover esse momento aqui entre nós. Perfeito. Sora Valéria, muito obrigado pelas bondosas palavras, como sempre, né? Condescendente com esse irmãozinho aqui. Mas deixa eu lhe falar. É o objeto da vida inteira de um dos maiores mitólogos que apareceram no século passado, chamado Joseph Campbell. Ele ficou conhecido Exatamente. das massas com um programa na televisão americana, com a entrevista na fazenda do George Lucas, do qual ele foi o grande consultor para o Star Wars. Mas, na verdade, ele tinha escrito o best-seller dele em 1942, 43, se não me engano, que é o Herói de Mil Faces. E toda a vida desse mitólogo foi para justamente mostrar que a ação humana ela é trilhada através dos seus mitos e de suas metáforas. E a metáfora, por isso que eu fiz questão de apresentar ou reapresentar para reavivificar o conceito no início da palestra. Num momento da vida dele em que ele lançou um atlas muito interessante, com figuras demonstrativas mitológicas, mostrando isso, que mito não é uma coisa do passado, que como a Sora muito bem colocou, porque é o que nós estamos vivendo hoje, é exatamente a resposta simplificada. Ela é o resultado do mito e da mitologia, das metáforas que nós vivemos, que foram construídas lá em Sargão I, Suméria, o rei acadiano. Começou dali até chegar até aqui. Não é? E tem todo esse arcabouço. Essa é a causa. Nós respiramos a mitologia que nós construímos. Essa que está aí não tem padrões femininos estabelecidos. É por isso que as mulheres, quando entram para a vida de trabalho, em busca do sufrágio universal, até ontem, na Europa evoluída, centro de coisa nenhuma, estão atrasada com todo o resto da humanidade em termos emocionais e de costumes. Nós sabemos disso. A Europa colonizou o mundo. Como é que está a África? A Índia, a Ásia, Oceania, as Américas. Nós temos o quê? Ressurgimento coisa da Segunda Guerra Mundial, governos totalitários, né? Escravidão em plena era cristã, e uma série de coisas. Então, esses paradigmas são os mitos, as metáforas. Quando ele chegou numa entrevista, Joseph Campbell, na televisão, para contar rapidamente, para divulgar por força dos convites da editora, o livro que estava saindo e tal, ele ia ser entrevistado por um apresentador. O cavalheiro, me permite, era bastante obtuso. E antes da entrevista, ele já foi logo dizendo: eu sou um sujeito durão. Eu conheço o laser, o rapaz dizendo para ele. Então, eu vou logo lhe dizendo que metáforas são uma mentira. Aí o professor, tarimbado, não ligou muito, entrou para fazer a entrevista. E aí ele falou no ar: metáforas e mitos são uma mentira. Ele disse: não, mitos são metáforas, eles acontecem, não são uma mentira. Aí deu aquela definição que eu falei, né? Isso são partes culturais e tal. Aí ficou aquele bate-boca dizendo que era uma mentira. Quando chegou no final, o professor ficou encasquetado e disse assim: então você me deu um exemplo de metáfora. Aí titubeou, né? Era um simplório, infelizmente, era por isso que ele estava fazendo aquelas perguntas. E ele, tá bom, pensou um pouquinho lá, parece que ele consultou alguém e disse assim: meu colega de faculdade corre como um gamo, um veado, né? Herbívoros, velozes da selva. Então, isso é uma metáfora. Aí o professor disse: não, isso não é uma metáfora. John é um veado. É o gamo. Isso é metáfora. E o cara continuou dizendo que era mentira. Então, existe uma resistência tremenda a se compreender esse substrato. Nós vemos mitologia como uma coisa do passado. Quando eu falei, por que encanta os Rosa Cruz, os estudiantes estudiosos do abstrato, aqueles que não são membros da ordem, me compreendam, e quando se dedicam a compreender a busca do grau, mais do que como um simples romance de Percival, Cantinho de Troyes e outros romances arturianos. Por que eles se apaixonam pelos mitos? Porque a sequência de mitos arturianos, do Wolfram Eichenbach, por exemplo, que era um cavaleiro templário de 1200 e pouco, você parece que está lendo coisas atuais. Ele descreve os passos da descoberta humana para a vida, que é atemporal. Quando a gente faz isso, a gente sai de paradigmas artificial e politicamente impostos de predominância da força.
Por isso que eu fiz questão de mostrar o que Maria Hagimotas descobriu, escavou, demonstrou, escancarou e o Joseph Campbell massacrou em cima de tanto mostrar. E foi natural o descobrir de Deus manifesto como mãe, em todas as partes. É preciso que isso ocorra para que a gente deixe de seguir o trilho artificialmente imposto que colocou a mulher em precisar ter 10 vezes a capacidade de um machoxô para ter o mesmo salário, para conseguir a mesma coisa. Eu sou pai de uma moça ultracapacitada, sei o que eu estou dizendo. Eu sou filho de uma mulher tremendamente forte, sei o que eu estou dizendo. E outras que eu conheço e admiro tremendamente, aqui presentes, inclusive. É essa a resposta que eu procuro dar. Não é que seja a solução, mas a causa que eles levantaram com estudos das suas vidas é essa. Nós percorremos trilhos que foram impostos e que o remédio é o mesmo do envenenamento mental que a gente estuda, né, da sugestão negativa. É a racionalização e a mudança de comportamento por compaixão. Aquele que não tem amor não pode mudar para uma versão de mais amor. Verdade, muito obrigada. Nua e crua. Gratidão, meu querido. Obrigado. Eu acho que esse tempinho a mais vai valer a pena. Nós temos uma soro queridíssima minha que ainda vai se pronunciar e nós vamos encerrar, né, Frater Paulo? A Soro Terezinha está aqui ansiosa para falar. Fica à vontade, essa é companheira de lutas. Tá, saiu, pronto, né? Frater Bedran, eu tenho saudade dos tempos presenciais, que após os ritos, né, a todas as cerimônias que nós assistíamos lá na loja, depois ficava um grupinho pequeno para conversar e discutir e falar, né? E essa conversa não tinha hora para terminar. Uma hora, temos que ir embora, temos que ir embora. Então, Frater Bedran, eu queria assim agradecer, né? Desde esse tempo que comecei na loja e a gente tem a oportunidade de conversar e aprender, né, com você coisas muito importantes. Então, muito belíssima a palestra, os conceitos, o que você pôde nos transmitir, eu continuo agradecendo, tá, por ter essa oportunidade de estar aqui assistindo, lá na loja conversando, quem sabe um dia volta presencial, nós vamos conversar bastante, né, Frater? Então, muito obrigada mesmo pela oportunidade e a todos, né, a loja, as lojas todas. Gostei, fiquei muito feliz por estar aqui hoje. Paz profunda aí a todos. Paz profunda, muito obrigado. Frater Paulo, eu queria que me permitisse dizer às pessoas que possam ter feito perguntas no chat, que eu vou olhar com todo carinho, mas que eu apreciaria que me dessem um meio para responder, já que o tempo não nos permite mais alongar, porque temos muitos, quase todos aqui trabalham no dia seguinte, exceto o aposentado aqui, né? Então, Frater, se você quer deixar um contato, deixe seu contato, um e-mail, para que as pessoas possam lhe enviar essas perguntas. Eu vou colocar, então, aqui no chat. O Frater poderia falar, porque aí as pessoas que estão vendo pelo YouTube... Perfeito, pode ser. Pode ser para o meu e-mail pessoal, talvez o meu WhatsApp, eu não sei qual que seria melhor para as pessoas. O e-mail, Frater, o e-mail é melhor. Tá, são as iniciais do meu nome, A, N de navio, C de casa, meu sobrenome, acredito que esteja na minha identificação, bedran@gmail.com. Ótimo, certo? fácil. Eu vou ler com todo carinho todas as perguntas. Vou só repetir mais uma vez, ancbedran@gmail.com. E aí eu vou... É claro que eu não tenho a pretensão de olhar para as perguntas e responder de pronto, mas eu acredito que possa ter um material que pelo menos encaminhe a busca de uma resposta. Sim, senhor. E só para finalizar, tem uma mensagem aqui do mestre Márcio, que ele fala o seguinte: Frater Bedran, gratidão por trazer essa maravilhosa pesquisa. Tenho certeza que trouxe à luz aspectos relevantes da história para que todos nós possamos refletir durante muito tempo. Paz profunda. O Frater Márcio mandou essa mensagem para o Frater e assim nós daremos sequência ao final da nossa
da nossa palestra de hoje, Sora Lourdes. Frater Bedran, o nosso coração está enlevado e feliz por sua valorização à mulher. E nesta data tão pertinente, tão auspiciosa, que hoje comemoramos, estamos realmente muito felizes por tudo isso. Que viagem, que passeio fantástico, histórico, cultural, a que nos levou. Foi maravilhoso. Muito, muito obrigada, Frater Bedran, por tudo isto que nos brindou de presente a nós, mulheres, principalmente. Muito obrigada. Sou eu a agradecer. Eu gostaria de deixar o registro, porque eu acho de lei que a escolha da data, com essa pertinência toda que não tinha me ocorrido quando eu propus o tema, foi da mestra de nossa loja. Disse, olha, vamos fazer no final, no dia 8 de março. Eu achei muito, muito bom. Muito obrigado, Sora Dione. E agora eu gostaria de deixar uma pequena mensagem para todas as mulheres, principalmente as que estão aqui no Zoom e no YouTube, e a todas aquelas que ainda assistirão. Feliz Dia da Mulher. Hoje é o dia daquelas que nos deram carinho e atenção, que nunca nos deixaram de cantar uma canção, que nos amaram antes mesmo de nos conhecerem, que por amor muitas noites tiveram que perder. Hoje é o dia daquelas que nos ensinaram tudo, que por nós moveriam mundos e fundos, que nos colocaram no mundo e nem pensaram na dor, que nos mostraram o verdadeiro amor. Hoje é o dia das que, infelizmente, não são eternas. Algumas não mais presentes neste plano, mas com imensa saudade gravada nos nossos corações. Hoje é o dia das mais especiais, o dia das mais amadas, o dia das mais queridas, o dia das mais amigas. Hoje é o vosso, é o nosso dia. Mulheres. Que todos possamos dizer, como Gilberto Gil na letra de sua música, sem a menor vergonha, que profunda compreensão demonstrou, que a minha porção, mulher, possa existir para benefício da paz no mundo. Obrigada. Paz Mestre Dione, profunda. é a sua agora. Muito obrigada, senhora Lourdes. Estou aqui emocionada. Nós, então, vamos encerrar. O Frater Bedran já fez suas considerações finais. Nós vamos, então, Frater Paulo, por favor. Senhora. Você quer fazer Senhora, suas considerações? Aqui. Nosso auxiliar. Só tenho a agradecer hoje o Jardim Florido, eu tive a oportunidade, eu, Frater Bedran, estarmos aqui, né, Frater, diante de tantas mulheres fortes e maravilhosas. Então, eu só tenho a agradecer essa oportunidade. Sora Jô, representando a loja Guarulhos, por favor. Também só tenho a agradecer essa palestra maravilhosa. Frater Bedran, que o cósmico ilumine a sua vida e as nossas também. Paz profunda a todos. Muito obrigada. Muito obrigada, Sora Jô. Muito obrigado. Sou eu agradecer a oportunidade. O Frater Rodrigo, da loja
Recife não está, então eu vou agradecer em nome de todos, mais uma vez, a presença de todos vocês, pessoal do YouTube também, né? E agradecer ao Frater Ledran pela maravilhosa palestra. Eu fiquei perturbando ele o ano inteiro para ele fazer essa palestra no Dia das Mulheres, dia 8, né? E finalmente saiu, e eu fiquei muito satisfeita com a palestra, foi muito boa. Fico feliz. Soror Karina, tem uma imagem para você colocar aí para a gente finalizar. Acredito que já esteja aparecendo aí para vocês, né? Ainda não. Ainda não. Apareceu São, agora. isso, as lojas, então, são as lojas parceiras, né? Nós já fizemos as nossas considerações. Agradecer também a Soror Karina pela sua disponibilidade para nos ajudar aqui. E para aqueles que não são da ordem, né? Nós convidamos todos a explorar o site da MORC, que é www.morc.org.br/Seja Rosa Cruz. E eu acredito que ainda tem mais um lembrete de que todos que estão, toda a palestra é pesquisa. Lembramos a todos os presentes de que a abordagem utilizada se refere ao estudo e pesquisa do palestrante e não representa a palavra oficial da Ordem Rosa Cruz Amorque, assim como todos os eventuais comentários feitos pelos convidados, seja por texto ou por voz. Mais uma vez agradecemos a todos. Paz profunda. Paz profunda.